Mas eu queria gastar, quem sabe, alguns minutos falando de algo que eu creio que é pontual para nós da adoração nesse tempo. Quem aqui é ministro de louvor ou trabalha na área aqui? Tem esse encargo. Por isso eu quero ser sucinto, porque como não é todo mundo que está nesse encargo, eu entendo que é algo que a gente precisa entender para esse tempo. Irmãos, nós estamos nos tempos do final. Se você não percebe, você infelizmente você não está antenado com o que está acontecendo no mundo hoje. E quando nós entendemos o nosso encargo, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós precisamos estar radicalmente leais ao chamado dEle sobre as nossas vidas. E eu entendo que o nosso chamado como ministério hoje é simplesmente estar no centro da vontade dEle e liberar aquilo que Ele quer. Então não tem nada a ver com as canções do CD que foi Ele que nos deu e podem ser liberadas em qualquer momento. Mas nós temos que estar sensíveis ao que o Senhor quer fazer naquele instante, para nós não ficarmos manipulando pessoas. Esse é o tempo de nós voltarmos para o Senhor, para ouvir a voz dEle, e não aquilo que a gente deseja no nosso coração. Sabe, o Senhor me falou esses dias algo muito precioso, que o Senhor não está buscando homens de boa vontade, mas o Senhor está buscando homens com posicionamento no reino. Porque você pode fazer as coisas por boa vontade e até ter bons frutos com aquilo que você faz com boa vontade, mas só vai frutificar se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, eu não quero trazer aqui, quem sabe, algumas coisas que você vai usar e simplesmente dizer para você algumas frases que você vai poder escrever. Mas eu gostaria nessa noite de trazer um entendimento sobre algumas coisas na área de adoração, que eu acho que são pontuais para esse tempo. Irmãos, não é mais tempo de nós animarmos plateia. Sabe, deu o tempo de nós cantarmos aquilo que o povo gosta. Deu o tempo de nós cantarmos aquilo que nós gostamos. Mas esse é o tempo de nós entendermos o que o Senhor quer fazer e nos movimentarmos de acordo com a sua vontade. Porque quando Ele faz as coisas da forma que Ele quer, os frutos acontecem instantaneamente. Mas só que nós somos tentados todo o tempo a fazer aquilo que nós gostamos, e nós nos frustramos no Senhor. Somos alimentados pelo nosso ego, mas somos frustrados nas nossas ambições no Senhor. E o Senhor me deu alguns pontos que eu entendo que são básicos e importantes na nossa vida, como adorador. Quando nós falamos sobre aquilo, sobre a canção do Jesus, desde o nascer no sol até o pôr do sol, e desde o pôr do sol até o nascer do sol eu vou te adorar. Isso fala um pouco do que nós entendemos como ministério de adoração. Que não são apenas momentos específicos onde nós dedilhamos os nossos instrumentos, onde nós mostramos o nosso talento que foi dado pelo Senhor. Mas é a nossa vida como um todo, expressando adoração ao Senhor em todas as nossas atitudes. E isso trará autoridade e legalidade para nós chegarmos aqui na frente e liberarmos ao Senhor aquilo que Ele tem nos alimentado todos os dias. E isso envolve alguns princípios. Se você não entende o teu chamado, você não deve agir simplesmente de uma forma afoita, de uma forma bagunçada. Mas esse é o tempo de nós entendermos o nosso ofício, o nosso encargo no reino. Irmãos, existem muitas pessoas atirando para tudo quanto é lado, e matando outros porque não têm entendido o seu encargo. Eu acho muito precioso, eu vou ler alguns textos aqui rapidinho. Eu acho muito preciosa a vida de Davi em relação à adoração, porque quando a gente vê em 1 Samuel 16, quando ele foi ungido por Samuel, tem um ponto na vida de Davi que me chama muita atenção. Ele sabia quem ele era, e as pessoas identificavam ele sem ele dizer quem ele era. Quando Saul estava atormentado, por aquele espírito, ele pediu para os seus assessores encontrarem alguém para acalmar a ele. E é muito precioso que lá no versículo, deixa eu procurar aqui, no versículo 18 de 1 Samuel 16 diz assim, no 17 fala: está bem, disse Saul, encontrem para mim um bom tocador de harpa. Um dos assessores disse que conhecia um rapaz em Belém,
filho de um homem chamado Jessé. Esse rapaz não era somente um ótimo tocador de harpa, como também tinha boa aparência e era corajoso e forte. Tinha uma maneira muito boa e firme de julgar as coisas. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Para mim é precioso ler isso, irmãos, porque aquele assessor de Saul sabia de um homem, ele sabia contar quem era aquele homem que ele ia procurar. E ele não estava simplesmente dizendo que era um ótimo tocador de harpa, mas a principal característica da identidade de Davi é que ele tinha comunhão com o Senhor. Eu e você precisamos encontrar nossa identidade em Deus, para que as pessoas reconheçam em nós aquilo que o Senhor depositou sobre a gente. Sabe, esse é o tempo de nós não ficarmos buscando o RG daquele ou daquele outro, daquele cara do CD, ou daquele outro cara do outro CD, cantarmos parecidos com eles, porque queremos absorver aquela identidade daquele homem. Mas o Senhor tem chamado para mim, tem um chamado para mim e para você, de absorvermos a identidade que Ele nos deu. Porque quando nós absorvemos a identidade do outro, nós estamos menosprezando aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E você está dizendo, Deus, o que o Senhor me deu está bom, mas o que o Senhor deu para o cara lá do CD é melhor. E você perde de frutificar naquilo que o Senhor te deu. Porque nem todos foram chamados para sair viajando, cantando suas canções pela nação. Outros foram chamados para estarem aqui discipulando a sua casa em adoração. Irmãos, eu fiquei os últimos 4 anos em uma igreja de 30, 40 pessoas, ministrando domingo, quarta e sábado, sozinho. Porque era o tempo de maturidade, de entendimento, para poder voltar de novo, ativa, e liberar aquilo que o Senhor tinha depositado sobre nós. Porque no momento em que você tira toda a tua vaidade, em que você nega tudo aquilo que você quer, para você entender a vontade de Deus, você caminha de acordo com como Ele quer. Irmãos, esse é o tempo de nós buscarmos uma identidade no Senhor. Sabe, aquilo que nós falamos, esse é um momento de urgência. Nós temos muita gente querendo fazer um monte de coisa que não está levando a lugar nenhum. Mas nós precisamos ser aqueles que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, honrando o nome do Senhor e caminhando de acordo com os desígnios dEle. Sabe, isso serve para você que é ministro de louvor, como serve para você que está aqui. Existe um chamado sobre a tua vida, que você precisa encontrar e começar a trabalhar com Ele. Não é você andar na muleta de outro. Não é você andar amparado naquilo do que os outros fazem, porque aquilo que eles fazem você acha mais importante. Não menospreze aquilo que o Senhor depositou sobre você, porque o Senhor pode te usar. Sabe que muitas vezes eu ficava olhando, Deus, o que o Senhor está fazendo com aquelas outras pessoas, por que não acontece comigo? Mas o Senhor me mostrou que quando eu mergulhasse no propósito e no destino que Ele tinha para mim, as coisas iam começar a fluir como um rio. E existe isso, irmãos, eu creio que existe. Nós precisamos entender isso. Sabe, essa busca por uma identidade não é uma busca de soberba ou você querer encontrar para você ser o cara. Mas quando você encontra a tua identidade, você sabe que lá na tua identidade está dizendo que o Pai é o Senhor. E você tem que fazer as coisas como Ele faz. Porque nós temos que fazer tudo aquilo que nós vemos o Pai fazer. Entende? A nossa identidade de filho, a nossa identidade de estarmos no centro da vontade do Senhor. E caminhando um pouco dentro disso, nós temos, como ministério, eu falo nós, tá? Porque eu estou aqui ministrando hoje, os meninos, né, me ajudaram aqui, mas eu quero deixar bem claro que o 9 graus não sou eu, tá? Eu apenas verbalizo muitas vezes cantando, mas o 9 graus são 4 meninos e muita gente que entende que essa é uma visão que Deus depositou sobre nós. Porque nós não somos músicos, nós somos tangedores. E quando eu estou aqui, não sou eu que libero, quem libera é todo mundo. E nós temos que entender que o nosso papel não é ser mais um músico dentro da casa do Senhor. Nós temos que entender que nós somos tangedores que tocam o que o Senhor quer que toque. O ponto é que nós estamos cheios de músicos na igreja, disputando espaço nas agendas e nos como é que é o nome quando faz listinha em escala? Porque nós gastamos tanto tempo ensaiando e estamos tão animados para tocar naquele domingo de escala, que nós não estamos preocupados em fazer a vontade do Senhor, nós estamos preocupados em estar com o nosso nome na escala de domingo.
Sabe, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho radical com isso, irmãos. Eu estou um pouco cansado, tá? E eu sou crente velho, tá? E deixa eu abrir a parada aqui. Eu vou falar mais um pouquinho, tá, Júnior, então? Mas, sabe, irmãos, eu quero ser bem claro com vocês nessa noite com relação à adoração. Eu não gosto de falar, o microfone para mim na mão queima, sabe? Eu gosto dele lá e eu fico de olho fechado, não olho ninguém. Então, quando eu estou aqui, parece que é difícil. Mas eu vou tentar falar aquilo que o Senhor liberou para mim falar. Irmãos, esse é um tempo de nós sermos radicais naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe, chega de nós sermos ministérios de louvor que anseiam gravar um CD para que as pessoas cantem as músicas que você compôs. Sabe, eu não posso dizer que as músicas do CD são minhas, porque eu fui inspirado pelo Senhor. Eu não tenho capacidade nenhuma de escrever aquilo que foi escrito. Simplesmente eu olhei para o meu Senhor, eu fui capturado por ver Ele, e eu falei aquilo que nós colocamos. Irmãos, nós precisamos quebrar a nossa vaidade, sabe? Músicos, pessoas que têm um encargo aqui na igreja, ou no lugar onde você congrega. Vamos buscar entender o Senhor e anular os nossos objetivos, os nossos desejos, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E eu quero falar cinco pontos bem objetivos em relação ao que eu entendo que nós como ministério temos tentado caminhar, e eu creio que são pontos, vou ser redundante aqui, pontos pontuais na nossa realidade de ministério. Irmãos, o primeiro que eu já falei é entender o nosso chamado e buscar a nossa identidade em Deus. Porque quando nós estamos dentro da identidade que o Senhor nos depositou, nós vamos caminhar de forma frutífera. O segundo ponto que para nós é absolutamente básico, irmãos, é sermos zelosos. Não existe zelo nos ministérios de adoração. Eu vou falar para ministério de adoração, mas sim, se encaixe dentro disso daí que eu estou falando, tá? O zelo na casa do Senhor tem sido absolutamente relapso. Os músicos são aqueles que apenas vêm, porque são estrelas e são os caras da igreja, então eles vêm, tem que estar com o instrumento montado, tudo colocadinho ali no lugar para ele chegar e fazer a sua apresentação. Mas não existe um zelo na sua vida espiritual, e até no seu cuidado com as suas coisas que o Senhor tem dado para você. Eu tenho ficado muito preocupado, porque nós fazemos a obra do Senhor de uma forma muito relaxada. Nós não temos sido zelosos com o ofício, com aquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas mãos, irmãos. Esse é um tempo, quando nós somos radicais, nós vamos ser zelosos com as coisas do Senhor. Sabe, nós não vamos levar as coisas do Senhor de forma deselegante, de forma relapsa, mas o dia que nós entendermos o nosso chamado, certamente nós vamos ser zelosos com aquilo que o Senhor nos dá. Sabe, e vai além de simplesmente você guardar, enrolar o seu cabo, cuidar do seu instrumento, mas é zelar pela sua vida no Senhor. E nós não ficarmos vindo para a igreja muitas vezes, simplesmente com aquilo que nós temos bebido nos últimos 10 minutos, ou naquela oraçãozinha de todo mundo de mão dada meia hora antes do louvor. Sabe, para mim aquilo é marmelada na hora da morte, cara. Você chega lá, vamos orar. Tinha um amigo meu que falava assim, vamos orar que dá sorte. Numa brincadeira, ele falou, cara, vamos orar que dá sorte aqui antes do louvor, porque a vida estava totalmente quebrada na semana, então chegava no final de semana, 10 minutos antes, mas é necessário nós sermos zelosos por isso, e nós temos que ensaiar menos e jejuar mais, nós temos que ensaiar menos e orar mais, porque nós temos gasto muito tempo afinando os nossos instrumentos e a nossa capacidade técnica, e temos gastado pouco tempo sintonizando o nosso ouvido com o Senhor. Irmãos, é tempo de nós sintonizarmos com os céus. É tempo de nós buscarmos aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe, eu não quero de forma nenhuma aqui deixar um estilo. Eu acho que a gente precisa entender a essência.
O estilo passa, a essência fica. Quando nós caminhamos dentro de uma essência que o Senhor nos depositou, nós não vamos ficar preocupados em simplesmente deixar um estilo para as pessoas copiarem aquilo que você faz. Porque eu acho que se você entende a tua identidade, você não vai fazer as coisas como eu faço. Porque simplesmente você vai entender a essência de zelo, a essência do compromisso que nós carregamos dentro da essência que temos. Sabe, o melhor presente que eu tenho ouvido como ministério 9 Graus, a gente tem caminhado em alguns lugares. Nós estávamos numa igreja no sul e o menino falou para mim: Júnior, vocês vieram aqui o ano passado, cara, e a vinda de vocês foi muito preciosa, porque a galera ficou mais comprometida depois que vocês passaram por aqui. Irmãos, eu quero que a única coisa que fique nesse lugar que eu toquei, seja o compromisso e o zelo que eu tenho com o Senhor. Sabe, que isso possa ser deixado como legado para aqueles que estão caminhando aqui. Porque música, cara, provavelmente tem muitos muito melhores que eu. Mas só se eu estou no centro da vontade do Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele quer e Ele vai me honrar, não são os homens. Cara, eu não preciso de mais um homem falando que eu sou bom. Eu preciso ouvir do Senhor dizendo: filho, você está no caminho certo. Irmãos, e zelo para mim tem sido algo doído de ver na igreja, cara. A gente viaja em vários lugares e, cara, é dolorido você ver a forma com que o povo trata as coisas. As pessoas, os ministérios de louvor não procuram a canção do coração do Senhor, eles procuram ligar a rádio gospel no top 10 e falar: essa é boa, acho que a galera vai ouvir e nós vamos ter que cantar, e certamente a galera vai bombar, cara. Mas ao invés de nós pegarmos e ficarmos em oração, buscando ao Senhor e dizer: Deus, o que nós devemos fazer hoje? E não é, cara, eu não quero nem entrar no mérito das músicas e do conteúdo do que tem se tocado hoje no Brasil, porque eu posso escandalizar alguns com o que eu vou dizer. Então eu prefiro depois em particular, se alguém quiser, eu não tenho problema de falar. Mas eu entendo o seguinte, irmãos: o conteúdo que a gente precisa não é o conteúdo harmônico das músicas, é o conteúdo espiritual delas. Aquilo que vai trazer fundamento e edificação sobre a igreja. Se a tua igreja vem aqui, canta uma hora, pula e dança, mas volta para a sua vidinha sem vergonha, e não tem um efeito notório lá fora, sabe quem que é o culpado disso? Somos eu e você que estamos aqui ministrando, porque nós não estamos trazendo algo de compromisso dos céus para ser expandido para a igreja. Então eu e você nos preocupamos em ensaiar 3 horas, orar 15 minutos, e achamos que bem tocado, o Senhor vai vir e botar o seu trono ali e ver a gente tocar. Cara, no céu tem anjos muito melhores que todos da terra. Certamente o Senhor não precisa de mais um músico, cara. Sabe, o mais estudioso do mundo, o Senhor não está precisando de você, eu quero deixar bem claro para você. Se você tem a voz mais linda do mundo, o Senhor não está preocupado com a tua voz. Mas o Senhor está preocupado em homens e mulheres que usem o seu talento, que foi doado pelo Senhor dos céus, para que nós possamos expressar a Ele e devolver a Ele com intensidade, com graça, com profundidade de relacionamento com o Senhor. Então, eu não quero elencar pontos, mas para mim zelo eu entendo que é algo muito precioso. Jesus lá em João 2,17 falou, o zelo pela minha casa me consumirá. Aquela hora que ele deu a chicotada nas mesas e fez aquele estardalhaço. Muitas vezes nós precisamos trazer isso para a nossa vida espiritual, porque a nossa vida está cheia de tendinhas querendo vender a nossa imagem. Mas nós não fazemos isso. Sabe o que nós achamos? Nós achamos muito legal, porque tem as tendas e um dia alguém vai me enxergar. Mas nós precisamos que o Senhor nos enxergue, irmão. Nós não precisamos que mais uma gravadora venha enxergar. Sabe, eu e os meninos sentamos um dia, chegou um cara e falou assim: Júnior, vamos ter uma marcha para Jesus aqui, vocês podem vir tocar na marcha para Jesus? Cara, eu falei para os meninos, o que vocês acham, sabe? Foi muito legal, cara. Nós olhamos nós quatro e falamos: cara, o que nós vamos fazer numa marcha para Jesus, cara? Porque se a gente quer deixar um legado, não é ir lá tocar música de CD, primeiro que nós vamos desapontar a marcha para Jesus, cara. Então vamos entender, e nós entendemos em nosso coração, que não é tempo de nós gastarmos algo simplesmente para jogar o vento, mas é momento de edificar coisas.
com fundamentos bem sólidos, alicerçados no Senhor. Então não sabe, cara, tem coisas que você tem que ter zelo. Isso foi nossa forma de ser zelosos com aquilo que o Senhor nos deu. E foi interessante, nós estávamos no retiro do Mevan ministrando, e chegou um rapaz para mim, super empolgado, e falou assim: Júnior, cara, a agenda de vocês está cheia, mano. Eu falei: cara, está cheia do que Deus quer que a gente faça. Então tem meses que nós estamos viajando 3 finais de semana, mas tem meses que eu não viajo. Porque não é ir nos lugares para estar cheio, cara, botar lá no Face 9 graus, Rio de Janeiro, Cara, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Porque aonde Ele me colocar, ali certamente haverá um fruto. E hoje eu e o Júnior, quem sabe, não poderíamos estar aqui. Eu trabalho, brother, tá? Eu sou um itinerante que trabalha de segunda a sexta. Mas que tem um patrão muito, muito massa, que acredita naquilo que Deus depositou sobre a minha vida, e Ele me libera. Mas, e sabe de uma coisa, cara, eu amo trabalhar, cara, porque eu posso dizer para todo mundo: cara, mas o teu sonho não era viajar ao Brasil e ficar tocando? Falei: cara, mas eu quero servir também, eu quero estar trabalhando, eu não quero ficar com o meu tempo ocioso, simplesmente achando que eu sou cara, sentando no meu quarto e compondo música. Porque a gente precisa ser efetivo no reino. É aquilo que o pastor falou, a gente precisa ser integralmente dele. Sabe, ser integralmente do Senhor não é você falar: eu sou integral da obra. Eu sou integral do Senhor. E se Ele me quer parte na obra e parte no ofício de trabalhar num escritório, da mesma forma eu sou integral do Senhor. Entende? Quando a gente fala sobre zelo, irmãos, é algo que a gente precisa absorver. Sabe, eu vou falar especificamente para músicos aqui agora, nesse instante, tá? Cara, começa a rever a tua agenda de ensaio, a tua agenda de afazeres na casa do Senhor. Urgente para com isso. Porque o que vocês precisam ter, cara, o que nós precisamos ter é uma coesão no espírito, não uma coesão musical. Sabe, falando um pouco de nós, o que eu e os meninos temos é uma coisa, que nós somos coesos espiritualmente, nós sabemos para onde nós queremos ir. O Senhor nos mostrou: Júnior, Igor, Davi, Rodrigo, é para esse lado que vocês vão. E sabe de uma coisa, cara, 90%, quem sabe, dos lugares que a gente vai, a gente sabe que a galera não gosta muito. Mas só que a gente está tão coeso que a gente não está preocupado com isso. Porque o resultado daquilo que Deus mandou a gente fazer, no final acontece. Sabe? Porque é muito precioso, cara, quando você vai armado, quando você vai com todas as com a tua arma carregada e com aquelas cartinhas na manga, porque a hora que você vê que a tua munição acabou, você tem ainda uma cartinha para liberar, você, quem sabe, vai ter o apoio de todo mundo aqui, cara, mas você não vai estar cumprindo o teu propósito. Então, quanto mais nós estivermos disponíveis ao agir do Espírito na ministração, nós vamos sair cheios, satisfeitos nele, sabe? Cara, como é bom a gente sair satisfeito no Senhor. Cara, eu não troco nada disso. Eu não troco uma palma depois do louvor: glória a Deus, bata a palma ao Senhor. Eu não gosto disso, cara. Acho que por minha veia presbiteriana eu não gosto muito de palma. Eu tenho dificuldade com palma, cara. Então, mas porque muitas vezes isso, pela nossa própria religiosidade, faz com que nós absorvamos essas palmas para nós, cara. Porque nós falamos: cara, viu como o trabalho está bem feito, cara, todo mundo aplaudiu. Só que quando nós entendemos que aquilo que nós fazemos não é para os homens, é para Deus, nós começamos a ser zelosos na nossa forma de tratar as coisas. Quando eu falo sobre ensaio, irmãos, eu não estou dizendo que não é necessário, né? Eu quero que você entenda em Deus, no Espírito, que existem prioridades. Se você prioriza o ensaio ao invés da comunhão, ao invés da oração e do jejum, algo está errado. Então, se quer ensaiar 3 horas, cara, gasta 6 em comunhão com a galera. Gasta um dia, pelo menos, por semana. Cara, se teu ministério de louvor não jejua, cara, eu não sei para quem que vocês estão fazendo. Porque é necessário, esse é um tempo de nós estarmos pisando a nossa carne. Cara, porque músico é o bicho complicado. Se você não jejuar pelo menos uma vez por semana, deveria ser mais.
mas pelo menos uma, cara, porque a tendência tua como músico é chegar aqui em cima e se achar o cara. E eu vou um pouquinho além, sabe, Júnior? Eu tenho uma tese, que normalmente os músicos na igreja são aqueles caras que são frustrados na sua vida lá fora, então ele vem e toca 4 notinhas de melhor que todo mundo. Então, como ele é frustrado, ele não é um cara reconhecido na sua vida social, ele vem aqui e toca melhor do que 90, não toca nada, mas toca melhor do que todo mundo que está lá dentro. E isso dá a ele um gás. E veja bem, eu só estou falando um músico simples, quem sabe aquele que estudou vai ter muito mais, um ego muito mais exaltado. Por isso eu e você precisamos gastar tempo jejuando, orando e em comunhão com os irmãos. Gaste mais tempo, cara, gaste mais tempo em comunhão com os seus liderados do louvor. Porque nisso você vai conseguir extrair deles aquilo que você precisa extrair em Deus, e vai poder depositar nele coisas que Deus tem depositado sobre você como líder neles. Sabe, eu e os meninos a gente não ensaia, tá? Nunca ensaiamos na vida. Mas não é porque nós somos bons, mas é porque nós entendemos que é o Senhor que conduz as coisas. Então é Ele que nos dá a direção. Ele que faz a gente entender o que a gente precisa fazer. E a responsabilidade não está sobre mim porque eu estou com o microfone cantando. Todos nós entendemos o nosso encargo. O Davi, cara, quando ele está na bateria, o Júnior está aqui, acompanha a gente há mais tempo. Cara, o Davi é um cara que toca em lágrimas o tempo todo. Porque ele não está ali para tocar e simplesmente fazer a bateria fazer barulho. Mas ele é um tangedor que está participando e ministrando. E é muito interessante que quando eu sinto claramente, sabe, quando eu estou liberando e quando o outro menino está liberando mesmo, e não é solo, é algo espiritual. Quando você tange, as coisas acontecem. Quando o nosso coração está em Deus para fazer para Ele, as coisas acontecem. Mais um ponto que eu quero dizer é o compromisso. Eu acho muito precioso o que diz lá em Ruth, no capítulo 1, eu já falei sobre isso em outros lugares, e é um versículo que tem marcado a minha vida, irmãos, nesses últimos tempos, porque em Ruth, no capítulo 1, conta a história de Noemi, seu marido, seus 2 filhos, elas saíram da terra dos hebreus e foram para Moabe. Lá, seus filhos tomaram por casamento Orfa e Ruth, e por algo da história, morreu o marido de Noemi e os 2 filhos de Ruth. Essas mulheres ficaram sozinhas. E chegou um momento, a partir do versículo 10 de Ruth 1, que Noemi falou: peguem, voltem para suas vidas normais, Orfa e Ruth, eu não tenho nada para dar para vocês. E num primeiro momento, nenhuma das duas voltou para trás, continuaram caminhando com Noemi. Mas chegou um momento em que Orfa beijou Noemi, deu meia volta e foi embora. Mas Ruth permaneceu com ela. Sabe que Deus falou muito comigo nesse texto. Cara, eu li esse texto, quem sabe, milhares de vezes na minha vida, quando criança, e adolescente, e jovem e tal. E eu nunca tinha me tomado atenção sobre isso. Eu vim de uma geração que estava aí, cara, 2000, a gente ministrando, né, com o Gregório, Brasil afora, e a gente acabou dando uma olhada, participando de uma geração que se movimentava muito em intimidade, vou beijar o Senhor, mas chegou um momento que o compromisso não existia, existia uma pseudo-intimidade com o Senhor, mas a hora que o calo apertava, voltava para trás. Mas eu entendo que a nossa geração é uma geração que quem sabe não beija, mas se compromete. Mas é uma geração que permanece com Ele. Irmãos, na nossa vida como geral, eu volto a dizer, eu estou falando para músicos aqui, para ministros de adoração do Senhor, mas isso serve para todos nós. Eu e você precisamos estar comprometidos com o Senhor, custe o que custar, doa o que doer. E é muito precioso você ler Ruth, o capítulo, todo o livro, porque Ruth faz, quem sabe, toma a decisão mais complicada. Ela volta para uma terra onde ela não era benquista. Ruth era moabita, ela ia para o povo hebreu, ela não era benquista naquele lugar, mas ela decidiu caminhar com Noemi. E muitas vezes nós vamos ser chacotados por permanecer com o Senhor. Muitas vezes a tua identidade, a identidade que o Senhor imprimiu sobre você, vai fazer que as pessoas, quem sabe, chacotem de você. Mas se existe um compromisso com o Senhor, Ele te honrará. É muito precioso você ver no final do capítulo 4 de Ruth,
que Noemi no capítulo 1 ela diz, agora eu sou a Mara, a amarga. Mas no final do capítulo 4, Noemi diz, ela agora eu voltei a ser abençoada, quando ela pega o filho de Ruth no colo. Você entende que você pode tomar uma decisão de permanecer com o Senhor no momento mais difícil, mas certamente Ele vai estar conduzindo os seus passos até o final. Você pode, quem sabe, colher a sobra das migalhas do campo de Boaz, mas Ele vai te levar no destino perfeito do caminho apertado. Irmãos, são pontos que você vai dizer, Júnior, mas isso todo mundo sabe, eu já sei disso. Mas o ponto que todo mundo sabe, mas ninguém pratica. Todo mundo sabe que precisamos se comprometer com o Senhor, mas a primeira pedrinha que entra no nosso sapato, a gente vira as costas e volta para Moabe. Sabe o que é Moabe hoje? As nossas cartas na manga. Aquilo que nós sabemos fazer por nossa própria conta. O Senhor nos manda fazer algo numa ministração e sabe o que acontece? A gente percebe que vai ser chacotado pela igreja, a gente volta para Moabe. Vamos cantar aquela música lá do tal cara que todo mundo vai cantar junto. Dá aquela voltinha para Moabe. E o Senhor está clamando, venham comigo, podem acreditar em mim. Se você confia em mim plenamente, eu vou te levar no centro da minha vontade. E aquilo que eu prometi sobre você, eu vou cumprir. Sabe, a gente pode não enxergar um legado de uma forma direta. Eu não consigo enxergar muitas vezes o resultado daquilo que eu planto agora, na saída do culto. Mas eu tenho plena convicção de que aquilo que o Senhor está liberando, de alguma forma foi derramado sobre a congregação. E certamente o legado ficará. Então, quanto mais comprometidos nós estejamos com o Senhor e com o propósito dEle nas nossas vidas, certamente o nosso ministério vai começar a caminhar, para frente. Vou falar sobre mais 2 pontos que para mim é muito básico também, tá? Irmãos, a nossa vida precisa estar em submissão ao Senhor, em submissão àqueles que o Senhor colocou sobre você. Se você não é submisso ao teu líder de louvor, como você vai ser submisso ao Senhor que você nem enxerga? O ponto é que nós nos achamos tão donos da verdade, que nós não nos colocamos debaixo daqueles que o Senhor mesmo colocou para nos ensinar, para nos discipular. E muitas vezes o ministério de louvor não anda para frente, porque as pessoas que estão ali tocando estão em completa discordância do que o ministro de louvor está fazendo. Certa vez eu estava no interior do Rio Grande do Sul e um rapaz me falou assim, Júnior, preciso falar com você um pouquinho, um baterista. Cara, eu não aguento mais a ministra de louvor aqui da igreja, cara. Meu Deus, eu quero fazer uma música mais pesada e ela só quer fazer as musiquinhas levezinhas, cara. Fala com ela para ver qual que é o problema dela. Eu falei, cara, o único problema aqui é você. Porque você não se submete a ela, como a autoridade que está sobre ela, como que você quer que as coisas caminhem? Irmãos, se você entende que há algo em você que precisa ser liberado, e o teu líder muitas vezes não está entendendo isso, simplesmente obedeça. O Senhor vai colocar o momento certo, a hora certa, a cabeça do seu líder ser aberta. Se aquilo é de Deus, o Senhor vai conduzir, não precisa você adiantar as coisas. Só que nós temos um problema sério com insubmissão na igreja. Sabe, nós temos uma pseudo-submissão, na verdade. Nós dizemos que somos submissos, mas nas nossas atitudes fala completamente ao contrário. Porque nós somos submissos até aquilo que nos agrada. A hora que passa daquilo que nos agrada, nós já ficamos insubmissos. E se nós começarmos a entender o nosso chamado, sermos zelosos com o depósito do Senhor na nossa vida, e se nós nos comprometemos com Ele, certamente nós seremos submissos àqueles que o Senhor nos colocar ao nosso lado para nos impulsionar no Senhor. Irmãos, isso é muito precioso. Quando você é submisso a uma autoridade, e você consegue obedecer aquilo de uma forma, de Deus, você se sente, é interessante você ver como Deus te impulsiona para frente. Cara, é muito precioso. Quando eu cheguei em igrejinha, a igrejinha é a cidade que eu moro, tá? Não é a igrejinha era pequena mesmo, mas é o nome, a cidade que eu moro é a igrejinha. E era uma igrejinha de 30 pessoas na época, mais ou menos. Mas o meu pastor falou assim, Júnior, eu confio no teu chamado. Isso é muito legal, cara. Ele falou,
Eu sei como, e meu pastor Assembleia não, cara, aqueles do Reteté, que tinha dado uma mudada, sabe, completamente diferente de mim. Mas ele falou: Júnior, eu já conheço o teu ministério de outro tempo, e eu queria que você assumisse o ministério de louvor aqui da igreja. Cara, e muito massa, 30 pessoas, imagine o ânimo, né? Cara, isso é massa demais. Deus nos leva a lugares que a gente tem que dar valor a esses lugares, cara. Meu chapéu, que precioso foi ficar esses 5 anos servindo, cara. Sábado, domingo e quinta-feira, cara. Porque é precioso demais você não estar preocupado com quantidade de gente, mas estar preocupado em liberar aquilo que o Senhor tem. E o pastor falou assim: Júnior, pode ficar livre, cara. Você tem autoridade para fluir da forma que você quiser. Pode deixar que eu seguro a bronca. Cara, e muitas vezes eu estava liberando espontâneo, cara, e tipo as tiazinhas lá na igreja, cara, e um dia o pastor falou: Júnior, vem umas tiazinhas me reclamar, mas vai firme, cara, o caminho é esse mesmo, pode achar que eu seguro a bronca. Cara, olha que interessante, e se passaram 5 anos, e eu faz tempo que eu não vou na minha igreja agora, onde eu congrego, faz tempo que eu não vou lá, por causa de estar viajando, né, e minha esposa chegou para mim: Júnior, a tia Isaura, uma senhora, ela me chamou e chegou lá na congregação e falou assim: Neuza, cadê o Júnior? Não, o Júnior está viajando. Eu gosto tanto do louvor dele, que saudade que eu estou quando ele cantava. Cara, a senhora tem 70 anos, cara, eu ficava 1h40 cantando espontâneo. Eu nem sabia que eu tocava essa mulher, de verdade. Mas sabe por que isso? Porque o pastor Vitor, ele liberou uma autoridade sobre a minha vida. E através dessa ligação que estava entre mim e ele, de eu estar submisso à autoridade dele, mas livre dentro daquilo que ele me liberou para fluir, as coisas caminham. Cara, hoje nós temos uma congregação pequena, mas que é completamente livre em adoração. E eu não estou falando de estilo, tá? A gente canta lá hino da harpa, como a gente canta Igreja Batista do Morumbi de 1980, como a gente canta a canção que nasceu agora. Entende? Eu não estou dizendo que é uma igreja louca, tá? De vez em quando. Eu acho que a tia Zaura tem mais saudade dos hinos do que especialmente dos momentos de loucura. Mas a gente tem que entender que a gente tem uma obrigação em estarmos submissos àqueles que o Senhor nos colocou. Você entende isso? Vocês estão me entendendo, tá? Por favor, eu espero que eu esteja conseguindo. E para terminar, irmãos, o que eu entendo que é necessário deixar, tem 2 pontos básicos, para mim, que são premissas básicas para que um ministério de adoração consiga entender os céus, que é intimidade e sensibilidade. Em 1 Samuel 23 ou 24, eu lembro do Luiz, né? Está na Bíblia, né? Mas eu vou tentar abrir aqui. Deixa eu só ver se é 1 ou 2 Samuel, tá? Exatamente, 2 Samuel 23. Ali fala sobre os valentes de Davi. E eu queria destacar algo que é importante para nós aqui hoje. A Bíblia fala que tinham 30 valentes, mas 3 deles chegaram-se mais perto de Davi, na caverna de Adulão. E na minha Bíblia diz que Davi suspirou pela água do poço de Belém. Tem alguns detalhes, tem algumas chaves que quando a gente lê um texto dele a gente precisa estar atento. E eu, como entendo o meu ofício, o meu encargo no Senhor, na adoração, eu tento sempre captar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um salmista. Então tem algo nele que eu preciso entender. Se você é uma pessoa com encargo na adoração, você precisa estar ligado naqueles que o Senhor colocou na palavra, para te mostrar como referência. E Davi era um deles. E quando esses 3, a minha visão dessa cena, tá? Sabe qual é? É que provavelmente Davi estava na caverna de Adulão, eu não sei como ela era. Mas eu imagino que Davi, por ser o rei, ele estava no fundo, na parte, quem sabe, mais protegida da caverna. E aqui fala de 30 valentes, mas 3 deles entraram para dentro da caverna para tentar ouvir o que Davi queria falar. E de repente, eu entendo que quem sabe Davi estava lá na sua caminha, lá montado no fundo da caverna. Quem sabe com um lençol separando ele dos homens. E esses 3 homens chegaram ali do lado e ficaram: nós precisamos ouvir aquilo que o Davi quer. Eles queriam intimidade com Davi. E na minha Bíblia fala que Davi suspirou de uma vontade da água do poço de Belém.
E esses 3 caras não falaram para Davi que iam buscar. Eles simplesmente falaram: viu, você escutou? Ele suspirou baixinho, mas ele disse que ele queria a água do poço de Belém, vamos lá buscar? E esses 3 caras saíram no meio do arraial dos filisteus, onde estava o poço de Belém. E eles provavelmente se machucaram com muito sacrifício. Eles foram lá e trouxeram a água a Davi. E Davi, a hora que recebeu essa água, Davi falou: ué, eu não pedi nada para vocês. E os caras chegaram provavelmente todo quebrado, todo arrebentado lá. Entregaram a água a Davi. Irmãos, isso para mim me mostra exatamente a adoração. Quando nós estamos sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja. E nós vamos lá, em meio a sacrifícios de louvor, buscar a água do poço de Belém para entregar a Ele. E sabe o que ele faz nesse momento? Ele não bebe a água, ele derrama como oferta. E muitas vezes nós levantamos ao Senhor incenso, e Ele derrama da sua graça. Quando nós entregamos ao Senhor sacrifícios de louvor, Ele derrama da sua água, da vida sobre nós, da sua graça, da sua misericórdia. Por isso que nós temos muitas vezes cultos tão poderosos, onde a presença de Deus está tão forte. Não é porque o ministério de louvor é tão bom e cantando a música mais legal do mundo, mas é porque nós estamos entregando o nosso sacrifício de louvor, onde nós ouvimos a intimidade do Senhor. Nós somos sensíveis a entender aquilo que Ele quer, e nós entregamos a Ele, e Ele derrama da sua água da vida sobre nós. A minha esposa é educadora, né? Ela é psicopedagoga, e ela, volta e meia lá na igreja, ela dá uma palavra, ela prega muito com data show, né? Coisa de professor, né? E esses dias eu fiquei com inveja dela, cara. Ela escreveu um negócio tão massa, ela estava falando sobre oração, e para terminar ela escreveu assim, e eu não tinha participado desse momento da construção dessa palavra. E ela falou: irmãos, para terminar eu quero falar um pouquinho sobre adoração. Eu falei: caramba, ela nem me falou nada, né? Tipo, nós conhecemos os nossos ofícios lá em casa. Minha mulher é uma ensinadora, uma pastora, e eu sou o cara da linha do louvor, né? E tal, e ela escreveu assim: adoração. Daí ela deu um cliquezinho lá no PowerPoint dela, e abriu assim: A, espaço dor, espaço ação. Cara, foi muito precioso. Daí ela falou: sabe o que é adoração? É a dor da ação. Cara do céu, eu queria ter tido essa revelação. Cara, eu queria dizer que era meu isso, cara, porque eu achei muito massa. Cara, a gente tá tanto tempo estudando, cara, leia a Bíblia, cara, Abraão, Isaac, cara. Daí ela falou assim: Abraão fez a dor da ação de entregar o seu filho ao Senhor. Maria Madalena teve a dor de quebrar o frasco do seu perfume. Essa é a adoração, o sacrifício, a dor da ação, que faz com que o Senhor mande o cordeiro para prover, para que não haja, para que a dor não seja maior do que a gente possa suportar. Irmãos, isso é adoração. Adoração não é cantar a música mais bonita para o povo cantar da forma mais linda e bater palma no final. Adoração tem um destino, Senhor. Adoração não é para os homens, adoração é para Deus. O Leandro já falou isso dezenas de vezes. Nós temos que entender, cara, que adoração não diz respeito a mim e a você. Adoração diz respeito ao Senhor. Porque tudo converge para Ele, tudo se resume nele. O Senhor tem nos dado uma canção nos últimos anos que é: Tu és o Senhor e ponto final. O ponto é que nós somos tão bons poeticamente que nós falamos: Tu és o Senhor, vírgula, mas eu posso te dar o mais. Ah, não é, Tu és o Senhor e ponto final. Depois do Senhor não tem o que falar. Como é que eu vou falar algo depois do Senhor? Que Ele é o Senhor. Eu entendo, irmãos, que hoje é um tempo de nós estarmos voltando à essência de novo. Sabe, essa música, a essência da adoração que o Matt Redman liberou em 1994 e arrebentou em Wembley, no momento, quem sabe, mais poderoso da nossa geração, cara. Eu considero esse, quem sabe, um dos momentos mais poderosos, quando Matt Redman, em 94, no estádio do Wembley, junto com o Delirious, ele chegou e ele estava com vergonha de liberar essa canção. E quando ele foi, Martin Smith chamou ele para liberar essa canção lá diante de 35 mil jovens, cara. Ele não queria, e ele foi, e esses 35 mil vieram para frente, e houve um movimento enorme na Inglaterra naquele ano, e esse cara liberou uma canção, Essência da Adoração, e nós achamos que é só uma canção bonita traduzida para o português,
Mas esse é o tempo de nós voltarmos para a essência da adoração, da dor da ação, de sermos o sacrifício vivo ao Senhor, de não estarmos mais preocupados com aquilo que queremos, mas com aquilo que Ele quer, de não falarmos mais aquilo que nós falamos, mas aquilo que Ele produz, não reproduzirmos coisas dos homens, mas pedirmos para que Ele produza o ambiente celestial. Eu acho que esse é o tempo, irmãos. Eu de verdade, eu e os meninos temos entendido que o bom não é viajar, o bom é fazer a vontade de Deus. Cara, eu vou ser bem sério para você, nós estávamos falando ontem, né, Júnior, que bom seria estar em casa, de verdade. Nós ficamos com inveja do Leandro. O Leandro foi embora ontem, hoje, né? Porque, cara, como é bom a gente estar em casa com a minha esposa, eu estaria, meu Deus, brincando com o Arthur, cara, Jesus, ia ser muito massa. Mas nós entendemos que existe um tempo de nós estarmos produzindo para o reino. O Senhor nos colocou aqui com um propósito. Sabe, não é... Nós temos que tirar da cabeça que a vida de um ministério é uma vida de glamour, é uma vida de entrega, é uma vida de sacrifício, é uma vida de não vir aqui e cantar e tentar encantar as pessoas, mas é uma vida de entregar tudo ao Senhor, mesmo que todo mundo fique falando aqui, cara, que chato que foi o louvor hoje, aquele cara não parou de cantar a mesma frase, ou cantou um monte de frase e eu não consegui cantar nenhuma com ele. Porque não é objetivo a gente cantar junto, irmãos. O objetivo é a gente olhar para o Senhor e juntos estarmos nele. Então, esse é o objetivo das nossas vidas hoje. E eu entendo que o Senhor nos chamou como ministério com 9 graus. Se Deus quiser, para frente a gente vai estar com os meninos aqui, porque para mim é muito importante, cara. Não é musicalmente, tá? Os meninos aqui são sensacionais como músicos. E muito legal estar com eles aqui servindo junto, com o Rafa e a galera. Mas é que é interessante quando você vive algo tão precioso junto, onde você fala a mesma língua, e você consegue transmitir de uma forma uníssona, não a canção, mas a expressão daquilo que nós somos. Você sabe, então, não busque um ministério, cara, busque estar no centro da vontade do Senhor. Cara, o Brasil não precisa de mais um ministério, de verdade. O Brasil não precisa de mais uma banda, de mais um cantor, de mais um pregador que fale um monte de coisas. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor, liberando aquilo que os céus querem liberar na terra. Sabe, eu anseio de todo o meu coração que a gente consiga entender isso e comece a caminhar dentro dos desígnios do Senhor. Feche os teus olhos por um instante e comece a buscar em Deus um entendimento daquilo que Ele quer fazer para a tua vida. Sabe, eu praticamente nunca escrevi nada de música, tá? Tudo que tem no CD não foi escrito, eu não parei para escrever. Cara, vamos começar a juntar as letras e simplesmente fazer uma música. Mas tem uma em especial, cara, que eu estava num culto, no estúdio de quinta-feira, lá na minha congregação. Eu não estava nem ministrando louvor, eu estava curtindo o louvor com a minha esposa. E minha esposa anota tudo que o pastor prega, né? Então ela leva os caderninhos dela lá. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu ouvido assim: pega uma folha do caderno da tua esposa. E eu peguei aquela folha e eu comecei a escrever uma canção. Eu não escrevi, não fui eu que compus, tá? Eu simplesmente ouvi ela primeiro, como diz. Eu ouvi ela primeiro, o Salomão, né, que fala assim, né? O Leandro me comentou, nem conheço ele, mas eu gostei disso. E eu ouvi essa frase, falando sobre a porta estreita, sobre o caminho apertado, a porta estreita. E o interessante é que eu lendo aquilo depois, eu falei: Deus, não é uma canção boa para todo mundo cantar, porque nós vamos estar caminhando pelo caminho apertado. Mas eu entendo que é o momento de nós estarmos buscando ouvir dos céus. E mesmo que sejam coisas difíceis, nós precisamos estar dispostos a sacrificar para que a vontade do Senhor seja estabelecida. Sabe? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque aquilo que o Senhor tem feito não é algo que a gente consiga produzir, Deus, de acordo com a nossa força. Pai, eu tenho plena consciência e convicção de que eu não tenho mérito nenhum naquilo que eu tenho feito. Mas
Deus, leva-nos a sermos canais completamente comprometidos com o Senhor, e completamente sem uma ambição terrena. Senhor, não é mais tempo, nós sabemos disso, de estarmos procurando uma promoção aqui na terra. Nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, nós precisamos caminhar de acordo com o Teu propósito. Senhor, vem, fala conosco. Deus, venha falar as nossas vidas. Que tudo aquilo que foi meu caia por terra, mas aquilo que o Senhor falou seja estabelecido. Pai, nós queremos dizer chega para uma vida em busca de sucesso aqui. Nós clamamos para que o Teu reino se estabeleça e a Tua glória se manifeste, porque só a Tua glória nos satisfaz. Ah, Deus, uma música não nos satisfaz, uma composição bonita não nos satisfaz. Deus, a amizade de homens e amigos preciosos aqui na terra não nos satisfazem. O amor das nossas famílias, Senhor, não nos satisfaz plenamente, mas a Tua glória me satisfaz, a Tua presença me satisfaz. Sim, Deus. Sabe, clame nessa noite para que o Senhor venha trazer entendimento, e nós comecemos a ser atuantes dentro daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. O Senhor espera que você se movimente de acordo com aquilo que Ele te deu. Sabe, existe uma expectativa do Senhor sobre mim e sobre você. Por isso não menospreze aquilo que o Senhor depositou, porque aquilo que Ele colocou sobre você, existe uma expectativa dEle para que se cumpra na sua vida, e você possa começar a ser relevante, ser um agente real de transformação, e de fundamentar e edificar as coisas do Senhor aqui na terra. Sim, Deus, nós desejamos o Senhor, que a Tua vontade seja feita, que a Tua glória se manifeste, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, acima de todos, acima de tudo. O Senhor seja soberano. Sim, Deus, a minha vontade não é a prioridade, a prioridade é a vontade do Senhor. A minha vontade